Onde é que está o seu foco? Você está criando a sua realidade o tempo inteiro, seja conscientemente ou inconscientemente, através das suas crenças. E como é que a gente toma conta das nossas crenças, aquilo que a gente acredita? Através dos nossos pensamentos. O que é que você está pensando todo santo dia? É sobre dificuldade? É sobre problemas? É sobre você não ser capaz? É sobre o que exatamente? É aí que você consegue descobrir quais são as suas crenças em relação à vida, em relação a você mesmo, em relação às coisas. Nós precisamos entender que tudo que existe é feito de energia, ondas, frequências e vibrações. Nikola Tesla, que foi quem descobriu a eletricidade, já dizia: se você quer descobrir o segredo do universo, você precisa pensar em termos de energia, frequência e vibração. A física quântica diz exatamente isso, que tudo é energia. Se tudo é energia, você também é energia. E todas as pessoas que você conhece também são energia. E tudo aquilo que você vê também é uma energia. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que nós somos como uma antena de rádio, que capta tudo, mas também emana ao mesmo tempo. E para você, se você quer mudar a realidade que você está vivendo para uma realidade mais próspera, mais abundante, você precisa sintonizar esse canal. Você primeiro sintoniza, começa a pensar, a vibrar, a ser a própria prosperidade e abundância para que a prosperidade e abundância venha até você. É o sentido de ser, fazer e ter. Só que hoje em dia a gente acha que precisamos primeiro ter para fazer e depois ser. E é totalmente ao contrário. Primeiro você precisa se tornar. Um exemplo, se você quer ter mais dinheiro, fazer mais dinheiro, não adianta você se esforçar mais, trabalhar mais, se matar todos os dias, se você não mudou a sua frequência, se você não mudou a estação que você está sintonizado. Primeiro você precisa mudar a estação, como você está vibrando, para que o dinheiro venha até você. Não quer dizer que você não tenha que fazer nada. Ficar deitado no sofá ou na cama e falando, não, só vou mudar aqui minha frequência e isso vem até mim. Não. Você vai mudar a sua frequência e vai continuar fazendo o que você está fazendo. Mas a questão é, você não precisa se matar mais, trabalhar mais horas por dia, até o ponto de você ficar doente, seja fisicamente ou emocionalmente. Você vai continuar dando o seu melhor, trabalhando, mas sabendo que tudo é dentro de você. Primeiro a sua frequência. Ok, mas como é que eu faço isso na prática? Primeiro passo, primeira coisa, é tomar consciência de qual estação você está sintonizado. O que você está vibrando todos os dias. Você vai observar isso através dos seus pensamentos. Nossos pensamentos é uma vibração. Eles não são vistos a olho nu. Tanto é que ninguém consegue ver o que você está pensando. O pessoal pode até sentir algo, se caso você está julgando. Que você pode estar julgando, mas ela não vê seus pensamentos em si. Apenas você tem consciência do que você está pensando. Mas isso é uma vibração, mesmo não estando a olho nu para outras pessoas, apenas para você. Por mais que as outras pessoas também consigam sentir, tá? Porque aquilo que eu falei, nós somos uma antena de rádio. Beleza, você observou os seus pensamentos, aquilo que você pensa todos os dias, o dia inteiro. Se for muito difícil você tomar conta dos seus pensamentos, comece pelos seus sentimentos. Sentimento é muito mais fácil a gente perceber. A gente percebe quando a gente está ansiosa, quando a gente está triste, quando a gente está angustiado, quando a gente está com raiva. E através desses sentimentos, você vai saber aquilo que você estava pensando. Porque todo pensamento tem um sentimento junto. O pensamento em si, ele não é isolado. Sempre quando você pensa em algo, aquele pensamento vai vir com sentimento. É um pensamento de escassez? Pode ter certeza que você vai se sentir uma pessoa totalmente escassa. Pobre, sei lá, que não tem condições de nada. Se
Ao contrário, se for um pensamento positivo de que você é capaz, você se sente muito mais aberto e ativo. Segunda coisa, observou os seus pensamentos e os seus sentimentos? Saiba que esses pensamentos e esses sentimentos não é você. Você tá vibrando isso? Sim. Você tá sintonizado nisso? Sim. Nesse exato momento. Mas isso não quer dizer que é você. Você está naquele momento desse jeito. Mas isso não quer dizer que é você. Mesmo porque se fosse você, não teria como você mudar. Mesmo porque se uma emoção, um sentimento de raiva, por exemplo, fosse você, você viveria com raiva o dia inteiro, o tempo todo. Mas não, a raiva vem e ela passa. Ou seja, ela não é você. Ela vem e passa. É como as nuvens no céu. Ela aparece e passa. Mas a nuvem não é o céu. Ok, observei os meus pensamentos e os meus sentimentos. Tomei consciência deles. Segundo coisa, não sou eu. Por mais que eles estejam aqui nesse momento, uma hora vai passar. Então isso não é eu. Isso não sou eu como essência. Terceiro passo, mudar. Escolher mudar. Porque você precisa querer, primeiramente. Você precisa chegar num ponto de falar assim, eu não aguento mais ficar sentindo isso. Ou viver isso que eu estou vivendo. Ou dessa forma. Eu quero mudar. E eu escolho mudar. Porque uma coisa é você querer. Outra coisa é você realmente escolher. Porque querer, todo mundo quer, né? Mas é uma escolha? É uma escolha, é uma decisão? A partir do momento que você decide, você consegue mudar. E a mudança, ela é gradual. Assim como você demorou anos para ter esses padrões que você tem hoje, vamos supor que você tem 30, 40, 50 anos, 60, não sei exatamente. Olha quanto tempo você levou para ter esse padrão, esse tipo de realidade, essa vibração que você está hoje. Não foi do dia para a noite. Foi gradualmente. Então, para mudar também vai ser gradualmente. Não que vai durar 30, 40, 50 anos. É mais rápido que isso. Mas precisa de um tempo também. E para você mudar, você tem que estar consciente dos seus pensamentos, dos seus sentimentos todos os dias. No começo é um pouco cansativo, de certa forma. Mas com o tempo vai ficando mais natural. Por isso que eu falo da importância da meditação. Mas nós temos uma visão um pouco distorcida do que é meditar. A gente acha que precisa ser igual esses monges que ficam lá, tipo assim, com a mãozinha assim, com a perna daquele jeito cruzadinha e não é, não é. A meditação não é isso. Ou se não, é a questão, eu não consigo parar de pensar. Como é que eu vou meditar? Eu não consigo parar de pensar. A questão não é parar de pensar. Mesmo porque parar de pensar, quanto mais você tenta parar de pensar, mais você pensa. É exatamente assim que acontece. A questão não é parar de pensar, é você parar, ficar quieto ali, num canto, sem mexer no celular, e senta ali da posição mais confortável que você achar. Se para você é muito desafiador isso, eu aconselho você pegar e colocar 1 a 2 minutos no seu celular para despertar. E aí você sentar numa posição confortável, em qualquer lugar, um lugar calmo, assim, que não tenha muito barulho, um lugar que você realmente consiga ficar mais tranquila. Senta ali e fica em silêncio, observando os sons que vêm, o carro passando, o passarinho passando, o que vier você observa. E também observando os seus pensamentos, que eles vão vir. Eles vão vir. E você observa aquilo que você está pensando, mas sem se identificar, sabe? Às vezes você começa a pensar, porque fulana falou aquilo pra mim, que raiva, e não sei o que. E aí quando você vê, você tá já em toda a situação, sentindo raiva, só pensa e fala, ok, tô pensando isso, e deixa passar, deixa ir. E logo virá outro pensamento, seja no sentido de, nossa, eu preciso pagar tal conta, ou se não, nossa, eu tenho que lavar a louça que tá na pia. Que seja, vai vir outro pensamento. Toma consciência desse pensamento, não se identifique, não fica envolta em sentimentos com esse pensamento e apenas observa
toma consciência de que você está pensando aquilo, mas deixa ir, sem se identificar, sem pegar aquilo para você. Só deixa ir. E ele vai. Hélio Couto, eu vejo muitos vídeos do Hélio Couto, e ele fala uma coisa muito interessante, que sempre quando vier um pensamento indesejado, você falar cancelado, 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 3 vezes, para você realmente cancelar esses pensamentos. E por que que ele fala para a gente cancelar os pensamentos? Lembra que eu falei há pouco tempo atrás que tudo é energia, tudo tem uma frequência e uma vibração, que nossos pensamentos também é uma vibração, uma frequência? Quando você cancela um pensamento indesejado, um pensamento que vai te colocar para baixo, um pensamento que está te minando, quando você cancela, cancelado, 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 é realmente para você cancelar. É que aquilo não faz parte de você. Aquilo não é seu, de certa forma. Ele vem, mas não é você. E quando a gente se identifica, a gente entra de corpo e emoção nesse pensamento. E quanto mais a gente alimenta um pensamento indesejado, um pensamento que você não quer que se manifeste na sua vida, quanto mais você alimenta, mais daquilo vem para você. Quanto mais foco e atenção você coloca em um determinado pensamento, mais daquilo vem para você. O universo, ele não entende palavras em si, ele entende vibração. Por isso que a gente falou sobre, se você quer entender os segredos do universo, pense sobre energia, frequência e vibração. Você está vibrando o tempo todo através dos seus pensamentos e seus sentimentos. Quando você foca demais em um pensamento indesejado, algo que você não quer para sua vida, mas você fica pensando sobre aquilo, é mais daquilo que você vai receber. É como se você dissesse: universo, me traz mais disso. O universo, ele entende vibração, não é? Então, se você está vibrando nesse determinado pensamento que não é bom para você, só que você está pensando nisso e sentindo isso, ele vai falar: opa, é mais disso que ela quer, então deixa eu dar mais para ela. Ele não distingue a questão de é bom ou mal. Tipo, não vou mandar isso não, porque isso é ruim para ela. Se você está vibrando, se você está o tempo todo pensando sobre isso, é isso que você vai receber. Você tem que olhar a realidade como um espelho. Se você quer mudar a imagem do espelho, vamos supor, você tá lá no espelho chorando, mas você quer que aquela imagem mude. Enquanto você não parar de chorar na frente do espelho, não vai mudar. Você precisa colocar um sorriso no rosto para que ele reflita algo diferente. E o nosso poder está exatamente nisso. Escolher aquilo que a gente vai pensar e sentir a cada momento. Lógico que às vezes acontecem coisas, alguém fala uma coisa pra gente, ou acontece coisas no nosso dia a dia, que às vezes é meio impossível você não sentir uma certa tristeza, uma certa raiva. Mas toma consciência que aquilo tá ali, mas não é você. E quanto mais rápido você tomar essa consciência, mais rápido esse sentimento vai embora. O reino dos céus está dentro de vós. Está dentro de você. E tudo começa com um pensamento. Tudo, tudo. Tudo mesmo, assim, essa caneta mesmo, para ela existir aqui, alguém pensou. Eu vou criar algo para a gente conseguir escrever. Passou pelo pensamento de alguém, pela mente de alguém. E hoje ela está aqui materializada. Então, tudo começa com um pensamento. O seu pensamento, ele é poderoso, e ele tem poder e uma vibração. Não tem como você servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Não tem como você pensar em uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo. Por mais que pareça que você pense tudo ao mesmo tempo, ou tudo muito acelerado, na verdade é sempre um pensamento após o outro. Só que como está muito acelerado, a gente tem essa percepção de que está um em cima do outro. Mas não tem como você servir a 2 senhores ao mesmo tempo. E isso é exatamente isso.
Não tem como você pensar 2 pensamentos ao mesmo tempo. Principalmente se um pensamento for muito positivo e o outro muito negativo. Não tem liga, não tem a mesma energia, não tem a mesma sintonia. E um pensamento vai levar a outro pensamento similar àquele pensamento que você teve antes. E outro pensamento similar ao que você teve por segundo. Por quê? Porque está na mesma frequência, na mesma vibração. Se você quer mudar os seus pensamentos negativos para o polo positivo, você tem que ir migrando. Começou a ter pensamentos negativos, você fala, não, esse pensamento não. Vamos por um pensamento de que eu não sou boa o suficiente. Você começa a pensar, não, mas espera aí, eu sou boa sim o suficiente. E aí você começa a lembrar ou buscar momentos que você se sentiu boa o suficiente. Deixa eu contar uma experiência pessoal minha para ficar mais claro isso que eu tô querendo dizer. Eu trabalho com cabelos cacheados, crespos, ondulados há mais ou menos uns 9 anos. Já faz um bom tempo aí. E eu já tive bastante experiência em relação a vários tipos de cabelo e vários tipos de procedimentos. E às vezes, até hoje, assim, às vezes eu vou atender alguma cliente, vamos supor uma coloração, algo assim. E aí, às vezes eu me pego ansiosa sobre realizar aquele procedimento. E aí eu pego e falo, opa, peraí, eu estou ansiosa em relação a isso. Eu tomo consciência disso. Hoje é mais fácil para mim tomar consciência desses sentimentos. Antes não, hoje é mais fácil. E aí eu pego e penso, beleza, quantas vezes eu já fiz esse procedimento? Muitas vezes. E como foi das vezes que eu realizei esse procedimento? Como foi? Foi bom, deu tudo certo, eu consegui fazer o meu melhor e a cliente saiu satisfeita. Pelo menos na maioria das vezes. Então, por que agora vai dar errado? E aí a mente, ela muitas vezes nos sabota, né? No sentido, agora pode ser que dê errado. Mas será que isso é um fato? Ou é algo que eu estou criando na minha realidade? E aí eu pego e falo assim, não. Se eu pensar que vai dar errado, a chance de dar errado é muito grande. Por quê? Porque a gente cria a nossa realidade o tempo todo. Se eu pensar e acreditar que dessa vez vai dar errado, amém, vai dar errado. E das poucas vezes que aconteceu da cliente não gostar do resultado, foi porque eu realmente não estava confiante em relação ao procedimento ou ao resultado. Eu realmente me sabotei. E o resultado não tinha como ter sido diferente. Eu já estava me sabotando muito antes de acontecer. E todas as vezes, realmente, que... Não foi muitas vezes, foram poucas vezes. A maioria das vezes, sempre foram resultados positivos. Mas quando aconteceu da cliente não gostar, foi porque eu já tinha me sabotado muito antes. Ou seja, eu já tinha criado resultado para mim. Muitas vezes sem perceber. E muitas vezes até eu percebia logo depois. Eu falei assim, eu me sabotei. Então, para a gente finalizar esse vídeo, é o seguinte. Você cria a sua realidade o tempo inteiro. Seja conscientemente ou inconscientemente. Muitas vezes acontecem coisas que você fala, mas eu não criei isso. Como isso está acontecendo? Eu não criei. Então, não foi conscientemente, foi inconscientemente. E o nosso inconsciente, ele é 95%, muito mais do que o consciente. O consciente é só 5%. Então, o que está nesses 95% para você estar se sabotando sem perceber, na maioria das vezes. Sem perceber. Não é culpa do outro, não é culpa do fulano, não é culpa do governo, não é culpa de ninguém. O que está dentro de você para você se sabotar. E pensar sobre isso, de certa forma, é libertador. Porque você pensa, então eu crio minha realidade o tempo todo. Então depende de quem? De mim. As outras pessoas são as outras pessoas. Elas vão continuar agindo da forma que elas podem.
certa forma. Você não tem controle sobre isso. É a questão, isso tá no seu controle? Você tem controle sobre isso? Você pode fazer algo sobre isso? Não. Então não tem que estar nem na sua mente. Se não tá no seu controle, não tá na sua mente. Deixa pra lá. Isso tem relação às pessoas, às vezes as coisas externas que acontecem. Muitas das coisas não estão no seu controle. O que está no seu controle? E o que está no seu controle é o que você pensa em relação àquilo. Aquilo que está acontecendo, ou até aquela pessoa. É isso que está no seu controle. O que você escolhe pensar sobre essa situação. Isso está no seu controle. Você tem controle sobre isso. Você tem total poder sobre o que você pensa, o que você sente. Mas antes de tudo é o que você pensa. Porque lembra que eu falei que um pensamento vem junto com o sentimento. E dependendo do quanto você alimentou um pensamento, o sentimento ele já está muito grande. E aí às vezes fica mais difícil você se livrar, mas não é impossível. Então saiba que o poder está dentro de você. A partir do momento que você decidir pensar e sentir diferente em relação a isso, ou qualquer outra coisa, você vai conseguir mudar. Pode não ser do dia para a noite, porque hoje em dia a gente está nessa questão, né, de tipo, a pílula mágica. Eu quero a pílula mágica, para que eu tome e já mude assim, ó. Às vezes pode acontecer, dependendo do nível de consciência que você está, você consegue mudar assim, da água para o vinho. Jesus fazia isso. Mas a maioria de nós, ou até mesmo todos nós, não estamos no nível de Jesus. A tendência é a gente chegar a um nível muito elevado assim. Mas por enquanto é gradual. Por hoje é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo.